eu não consigo mais fazer live pelo Instagram, porque o Instagram mudou as regras, e agora você tem que ter no mínimo 1.000 seguidores para conseguir fazer live pelo Instagram. E eu não tenho ainda, falta pouco, ainda falta uns 400 e pouco, eu vou conseguir. Eu falei, vou fazer pelo Facebook. E aí, o Facebook, eu tenho uma página que eu quase não movimento, que depois eu vou pedir ajuda de vocês lá, para vocês seguirem essa página, que na página do Facebook tem que ter 100 seguidores, eu só tenho 66. Meu Deus, que luta é essa? Porque pelo Facebook eu conseguiria fazer e deixar gravado. Então, aqui o Google Meet, o que acontece? Ele só dá igual a gente fazia a jornada, lembra? A gente só tem 50 minutos, né? Uma hora ali. Então, eu vou tentar colocar o nosso conteúdo nesse tempo Eu vou tentar colocar o nosso conteúdo nesse tempo para ser bem sucinto. Eu queria muito ouvir vocês. Se a conversa ficar boa e cair, vocês quiserem, a gente abre uma outra sala rapidinho. Mas esse não era o meu desejo. Meu desejo era conseguir abrir. Mas depois eu vou colocar lá, pedir ajuda de vocês. Vou colocar o link da minha página, se vocês puderem me ajudar a seguir a página lá do Facebook. E de repente a próxima live, se vocês quiserem esse próximo bate-papo, a gente vê um outro assunto, e aí talvez eu consiga fazer lá pelo Facebook, porque aí é uma logística. Eu tô aqui, tô com o celular aqui, vou ter que olhar para cá, enfim, mas vai dar certo, vai dar certo. Obrigada pela presença de vocês. Então vamos lá, vamos pro conteúdo, porque o nosso tempo é curto, e eu quero honrar o tempo de vocês, que vocês estão disponibilizando aqui, e entregar o melhor, né, que eu posso de conteúdo para vocês. Por que esse tema? Manu vai falar de criança, né? A maioria dos seus atendimentos, né? Embora eu atendo crianças também, adolescentes, mas a maioria dos meus atendimentos são mulheres adultas, mas é algo que são mãe, né? Mulheres, a maior parte é mãe, e muitas trazem para a terapia algumas questões relacionadas a filhos, as questões emocionais. E aí foram umas semanas assim com muitos desses questionamentos, perguntas, dicas, orientações, e aí eu resolvi fazer esse bate-papo. Eu tô vendo aqui, né, uns rostinhos diferentes que eu acho que eu não conheço, então eu vou, mais uma vez, né, agradecer a presença de vocês, honrar o tempo de vocês e me apresentar para quem não conhece. Talvez vocês tenham vindo por um link, né, de alguém, eu não sei, quem indicou, e aí eu fiz um grupo, que é um grupo fechado, ninguém fica colocando mensagem, que a minha ideia era compartilhar nesse grupo essas informações. Então tem uns rostinhos aí diferentes. Quem ainda não me conhece, meu nome é Emanuele, eu sou neuroterapeuta, né? Sou terapeuta emocional, trabalho com essa área das emoções. E se vocês, quem não me segue ainda, puder me seguir lá no Instagram, @eu_emanuele_neves, né? E eu não sei o link de quem foi, né? Porque lá no grupo eu tô sempre compartilhando mensagens, então se vocês puderem pegar aí o contato com quem passou para vocês poderem entrar e estar recebendo mais desses conteúdos. Tá bom? Então a gente vai falar um pouco como ajudar as crianças, né, a desenvolver equilíbrio emocional desde cedo. E aí eu começo fazendo uma pergunta. Vocês sabem que eu sou a terapeuta dos exercícios e das perguntas, né? Quem foi a Lu criança? Quem foi a Kátia criança? Quem foi a Adriana criança? Quem foi a Milena, Alex, Vanessa? Quem foram vocês, criança? Olha lá para a sua criança, volta lá na sua criança, e quem era você? Né? Eu vou, às vezes, olhar aqui para minha colinha para eu não desandar a falar e me perder. Então, a Emanuele criança era uma criança muito tímida, era uma criança que tirava notas muito boas na escola desde a infância, mas que tinha dificuldade de se relacionar. Tem alguém com o microfone aberto mesmo, da interferência. Quem tiver, acho que Dri, tenta fechar seu microfone, por favor, da interferência. Então, eu era uma criança muito tímida, apesar de tirar notas na escola muito boa. A escola, muitas das vezes, foi um ambiente muito hostil para mim, com muita dificuldade de me relacionar. E aí, como eu ouço várias vezes alguém olha e fala, nossa, Manu, profissional, nossa, Manu fala tão bem, Manu. Uau, né? A gente não tem ideia
do que é uma construção, né, durante toda a nossa vida, né? É uma construção. E nós fomos essa criança lá atrás, né? Talvez quem não conhece a minha história não vai saber que existiu uma Emanuele que cresceu num ambiente quase que numa redoma de vidro, com poucos relacionamentos, sem família praticamente, né? Sem suporte familiar, sem contato mesmo. Assim, hoje eu olho e parecia que eu vivi numa bolha, assim. Então, cresci com muita insegurança, fui uma adolescente com muita insegurança, fui para a vida adulta com muita insegurança, né? Com muitas dores emocionais, carregando desde a infância uma dor do abandono. Então, isso tudo faz parte da nossa história, né? Essa é um resumo do resumo de quem foi a criança Emanuele. E nesse momento eu queria que você olhasse para sua criança e pensasse, né? Faz aquele filmezinho rapidinho que a gente faz assim de 1 minuto e passa aquele filme e veja quem é essa criança que você foi. E aí eu não sei por que a gente acha que cresce e resolve todas as coisas e que fica tudo bem porque a gente simplesmente deixou de ser criança, agora a gente é adolescente, foi para a juventude e a gente acha que tá tudo bem, mas não é assim, né? Primeiro que os nossos registros ficam ali e não é porque a gente faz idade, porque a gente envelhece, que a gente vai amadurecer. Então, se você fez aí um feedback, você viu a sua criança lá, né? As características, as dores, a infância, o que você viveu, e isso tudo está registrado aí. Então, vamos lá. Quando eu olho para minha criança, para o meu filho, para o meu sobrinho, para as crianças que convivem com a gente, vamos trazer aqui o cenário de filhos, né? Eu tenho a tendência a achar que tudo é birra, tudo é malcriação, tudo gente, é uma criança. Vamos lá para um bebezinho. Vamos retroceder a fita e vamos chegar num bebezinho. As crianças, elas não têm um sistema nervoso formado, maduro, elas estão em construção. Tá? Elas estão em construção. Então, as crianças, elas expressam tudo muito pelo corpo. E eu não sei se vocês já ouviram, ou se alguém aqui é da turma que fala assim, deixa chorar, né? Eu respeito, né, todas as pessoas que pensam diferente, mas eu quero trazer aqui um conhecimento, porque eu acredito que conhecimento é poder, é libertador. E eu quero trazer para vocês conhecimento, porque às vezes a gente faz algumas coisas erradas por falta de conhecimento. Um bebezinho que você deixa chorar lá no berço, falando assim, deixa chorar que ele vai aprender, que agora não está na hora de mamar, que... Gente, ele não vai aprender. Ele vai apenas se traumatizar. Porque um bebê, ele não tem o sistema nervoso ainda formado. Ele não tem maturidade emocional para entender que aquele choro ali, que não está na hora de mamar. Ele acabou de nascer, ele é um bebê. Então, como que na maior parte das vezes acontece esse contato com um bebê? Através da pele, do contato. Então, veja bem, o que a gente faz com um bebê chorando? E você pega e coloca no colo e acalenta ele? O que na maioria das vezes vai acontecer? Esse bebê vai acalmar. Ele vai calar. Porque ele vai se sentir protegido. E quando tem a sintonia de quem cuida da mãe ou de algum cuidador, sabe que aquele choro é choro de tá com fome, tá com dor. Não é assim que todo mundo aqui tem filho ou já teve filho, ou são outros, pode ser que já sejam avós. Não tem isso, que a gente ouve choro e esse choro tá com dor. Mas agora tem uma geração aí que fala assim, deixa chorar, tem que aprender. Não, gente, bebê não vai aprender.
Nós estamos aqui, né, já mulheres maduras, tentando aprender um monte de coisa e a gente está errando ainda nas mesmas coisas porque a gente tem um sistema nervoso traumatizado. Por que que um bebê vai ter que ficar chorando, chorando, chorando para aprender? Ele não tem maturidade, o sistema nervoso não está maduro, regulado, para que ele possa se acalmar. E aí, há pouco tempo, conversando com um colega meu, ele estava contando a história que a primeira vez ele saiu com a filhinha dele, menos de 1 ano, sem a mãe. E a menina não parava de chorar, não parava de chorar. E aquilo foi deixando ele o quê? Muito nervoso. E ele estava dirigindo e a menina chorando, chorando na cadeirinha atrás, e ele não sabia mais o que fazer. Ele parou num posto de gasolina para ligar para alguém para pedir socorro para ele, né? E aí veio uma senhora e viu, acho que toda aquela situação, perguntou o que estava acontecendo, e aí ele falou, não, ela não para de chorar. Essa senhora que nem conhecia fez, sabe o quê? Pegou a filhinha dele, colocou no colo, a menina debruçou aqui a cabecinha, foi acalmando, acalmando, acalmando. Veja, ela foi regulada porque por conta do toque, alguma coisa ali disparou esse desconforto nela. E aí ele se acalmou. Só que eu quero dizer para vocês que muito desse choro dessa criança já era a desregulação do pai. Ele já estava tão desregulado, ele já estava tão estressado, tão cansado, aquela situação já estava mexendo tanto com ele, que com certeza aquela criança já estava sentindo essa desregulação. Entende? Então, vamos construir esse raciocínio. Estão entendendo até aqui? Então, o bebê, ele precisa desse toque para se regular, tá? E aí, estamos falando de bebê. Você vê que a bebezinha se regulou. Aí vai crescer um pouquinho mais. Manu, você está dizendo que não tem birra, que não tem malcriação, que não tem falta de educação? Não estou dizendo nada disso. Tudo isso existe. Criança faz birra, criança faz malcriação, né? Só que o maduro da relação de adulto e criança deveria ser o adulto, né? O maduro da relação deveria ser nós, adulto, né? E as crianças, elas gostam, dependendo da idade, vai crescendo, elas gostam de desafiar, sim, elas gostam de medir força, só que a gente precisa ter maturidade emocional para poder cuidar das crianças. E aí, uma coisa que eu ouço sempre, né, uma demanda que eu ouço sempre quando clientes ou amigos, ou conversando, às vezes, amiga, Manu, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí chega para mim e traz uma bagagem enorme assim, porque meu filho isso, porque minha filha aquilo, não sei o quê. Como se todo o problema de todo aquele contexto só fosse a criança. E eu quis trazer essa questão de ajudar a regulação das crianças com essa proposta da gente se olhar. Porque se eu não sou regulada, eu não consigo ajudar o meu filho, seja ele bebê, criança, adolescente, adulto, se regular. Se eu sou uma pessoa desregulada, como que eu vou ajudar o outro a se regular? Só que quando é criança, a gente coloca o peso na criança e diz assim, porque meu filho tá fazendo isso, porque meu filho tá demais. Tem mães que falam assim, eu não aguento mais, meu filho. Seu filho, você não aguenta mais, quem é que vai aguentar? Aí acha que a escola tem que aguentar um filho que nem você aguenta. Mas se a gente for olhar para o contexto que a gente fala, essa criança, ela é o quê? O reflexo desse contexto, desse cenário, dessa família. Aí quando eu vou olhar para esse contexto, tudo muito desorganizado, mas a culpa é da criança, né? Pelo menos cai na conta das crianças, né? Achando que a culpa só é delas, ok? Então, isso é para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo. A gente precisa saber que a gente precisa se cuidar, gente. Não dá para a gente cuidar de alguém, mesmo que esse alguém seja um bebê, se eu não tô bem. Não dá para cuidar de filhos, seja eles
a idade que eles tiverem, se você não estiver bem emocionalmente, se você estiver desregulada, isso vai afetar a sua casa, isso vai afetar a sua família, isso vai afetar seu casamento, isso vai afetar você no trabalho, isso vai afetar a sua vida como um todo. E a culpa não é das crianças. Então, a gente vai seguir nesse raciocínio sobre emoção e autorregulação, né? Então, as crianças respondem, né? Reagem muito pelo corpo. Vou olhar minha colinha aqui para eu não perder o raciocínio. O fato de chorar, o choro é uma expressão, a gente fala, a gente grita, né? A gente chora, né? Quem faz terapia, quem me conhece, sabe que tem exercício que é chorar, só chora, né? Às vezes a gente precisa chorar e essa vida que a gente vive tão louca, que a gente não tem tempo de se perceber das nossas emoções, de sentir aquilo que a gente está sentindo, que a gente não tem tempo nem de chorar. E a criança não tem essa demanda toda, então a criança chora mesmo. Ela vai se regular muitas vezes pelo choro. Muitas vezes o choro da criança é um processo de autorregulação. É para que a criança consiga se regular, se equilibrar. Aí a gente vem e fala o que quando a criança está chorando? Quem adivinha? Ou quem já ouviu, está chorando, o que a gente ouve? Cala a boca. Tá chorando por quê? Cala tua boca agora. Alguém já ouviu isso? Talvez você, como mãe, até já tenha falado, mas se perdoe, né? Se já passou, já passou. Mas é conhecimento para aprender, não errar mais e até transmitir esse conhecimento para os outros. Então, aquela criança tá chorando, aquela criança tá sentindo, olha lá para sua criança. Quantas vezes você chorou e você foi punida porque estava chorando? Cala a boca, tá chorando por quê? Você nem trabalha, nem tem conta para pagar. Tá chorando, você nem tem problema, tá chorando por quê? Aquela criança tá usando o choro como uma forma de se autorregular. Imagina você aí agora, adulto, sentindo uma dor, triste, qualquer situação, e você chora e teu marido vira para você, ou uma pessoa, um companheiro, um filho. Cala a boca, tá chorando por quê? Como você vai se sentir? Você pode ficar com raiva, pode virar uma discussão, você, né, responder. Você pode ficar mais triste ainda. Você pode ir para cima dessa pessoa. Você tem um repertório de opções que você pode fazer, sim ou não? E a criança? Não. Ou ela vai desobedecer, né, dependendo da idade ali, um enfrentamento, ou ela vai se recolher, sem resolver aquela demanda emocional. Sem resolver. Ela simplesmente foi obrigada a calar a boca e parar de chorar. E o que aquela criança estava sentindo? Ah, quando ela crescer, ela resolve isso. Porque eu acho que as pessoas vivem, né, no fantástico mundo de Bob. E assim, a infância vai para a adolescência. Aí chega na adolescência, aquilo as dores, os traumas, as situações que não resolveu na infância, magicamente a gente acha que quando chegar na adolescência ou na infância, acabou aquilo, foi resolvido. Só que não. E é por isso que a gente chega na vida adulta trazendo o quê? Trazendo muitas dores, muito choro engasgado que a gente não conseguiu chorar, né? Muito cala-boca que a gente ouviu durante toda a vida, e isso fica tudo registrado na nossa. Só que aí quando a gente cresce, a gente não pode mais ficar chorando igual criança, se jogar no chão, né? Agora eu sou um adulto, agora eu não posso chorar, né? Então, tá fazendo sentido para vocês, gente, até aqui? Ok. Então, a criança é esse contexto, né? Então, e tem uma coisa, o nosso cérebro, ele tem uma habilidade, o nosso cérebro é muito incrível. Cada vez que eu estudo mais, eu fico mais encantado. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se conectar com
os cérebros que de convívio. Você já se percebeu muito parecido com alguém que você convive? Sabe aquilo que a gente fala, sintonia? Tem gente que fala, tem um ditado que o pessoal fala, ai meu Deus, meu santo bateu. Não tem umas coisas assim, nossa, rolou uma química. Já ouviram alguma coisa desse sentido? Ou vocês já sentiram aquela pessoa que você convive? Porque existe uma sintonia. E quanto mais a gente convive com determinadas pessoas, mais o nosso cérebro vai fazer conexões com essas pessoas. Então, se eu tenho um adulto desregulado, muito provavelmente eu vou ter relacionamentos desregulados e também crianças, bebês, crianças, adolescentes desregulados. Por quê? Muito dessa minha desregulação, da minha irritação, gente, como que uma criança, né? Vamos colocar uma criança aí de qualquer idade, tendo uma mãe emocionalmente desequilibrada, essa criança vai ser equilibrada emocionalmente? Não tem como. Não existe a possibilidade, porque as crianças, elas são esponjinhas, elas estão absorvendo tudo aquilo ali. E aí depois, conforme vai crescendo, elas ficam sendo cobradas por aquilo que elas aprenderam, naquele ambiente que elas aprenderam, das disfuncionalidades familiares, tudo aquilo ali que foi ensinado, com atitudes, com ações, né, com palavras, aí depois elas vão ser cobradas porque elas estão tendo atitudes daquele ambiente que elas aprenderam. Aí você fala para a criança assim, eu sei porque eu era essa, eu falo que um dos meus maiores sonhos é os meus filhos terem coragem de gravar um vídeo, né, para falar, porque quando eu falo a mãe descompensada que eu era, ninguém acredita, mas eu era aquela que falava, cala a boca, fala baixo, gritando. Então mandava calar a boca, fala baixo gritando. Tu tá gritando, mandando a criança, a pessoa falar baixo. Que loucura é essa? Que é só na cabeça de uma pessoa desregulada que a gente faz isso. Então, o objetivo que eu sempre tenho de transmitir conhecimento para vocês é isso. Ah, Manu, eu já errei, ok. Conserta a rota se você ainda tem filho, com netos, né? Com compartilhar informação com outras pessoas, porque ter conhecimento, isso é libertador, né? Conhecimento é poder, tá? Então, aí eles vêm e falam assim, Manu, me ajuda, eu quero que o meu filho... E aí eu vou falar, filho, vocês, né, leem todas as idades. Eu quero que o meu filho tenha equilíbrio emocional. Eu quero que o meu filho seja equilibrado emocionalmente. Então, primeira coisa, não existe linha reta de equilíbrio, gente. Vocês já devem ter me ouvido falar. A vida é movimento. É igual lá aquele examezinho que a gente faz do coração, sobe e desce, sobe e desce. Quando aquele examezinho da linha reta, game over. Acabou a vida. Por que isso, Manu? Porque nas emoções é a mesma coisa. Só que a gente tem dificuldade de entender essa oscilação das emoções. Gente, emoção, a palavra emoção vem da origem dela, de emovere, que significa movimento. Emoção é para nos colocar em movimento. Primeiro conceito, assim, informação, conhecimento que eu queria compartilhar com vocês. Emoção é movimento. Não tem ninguém que é feliz a vida toda. Não tem ninguém que é triste a vida toda. Não existe isso. Se você fizer um raio-x do seu dia, você vai ver que é capaz de um dia você ter alegria, você ter tristeza, você ficar com raiva. Somos humanos. As emoções, elas nos colocam em movimento.
Nós e as crianças e o ser humano, porque ser humano tem sistema nervoso. E isso não é característica e informação de adulto. Isso é informação e característica de sistema nervoso. Sendo que o bebezinho lá que acabou de nascer, o sistema nervoso dele está em formação. A gente vem durante toda a vida tendo aprendizado, né? Deixando registros no nosso sistema nervoso, ok? Então a gente chega na vida adulta com vários desses registros e a gente precisa entender que se num dia, às vezes, a gente vai ter essa variação de emoção, imagina na nossa vida. Então, se você tem uma vida que você me diz que você é feliz todos os dias, 24 horas por dia, assim, eu quero te estudar, porque eu não conheci. E nem creio que isso seja alcançável e possível. Da mesma forma que na sua vida você não pode ser triste toda a sua vida. Nós vamos viver momentos de tristeza e a gente precisa aprender a lidar com isso, ok? Então, vivemos numa sociedade hoje que tem uma cultura sendo imposta que a gente tem que ser feliz todo o tempo. As redes sociais traz esse peso pra gente. Tu abre as redes sociais, aí tá lá o casamento perfeito, os filhos perfeitos, o corpo perfeito, a viagem perfeita. Aí você fica comparando a sua vida, você fica comparando o seu casamento, você fica comparando os seus filhos com a vida do outro, que nem é real. O que eu atendo de clientes que, se eu abrir o Instagram, ninguém vai dizer que essa pessoa vive o que vive, sente o que sente. Eu já cansei de atender pessoas em quadro depressivo muito severo, mas se eu abrir o Instagram, se bobear, ela tinha acabado de postar uma foto de biquíni numa lancha, fazendo uma viagem, que se alguém olha aquilo ali, vai falar, uau, que vida incrível. Aí a gente está se comparando com uma coisa que nem é real. A rede social, gente, ali todo mundo é o que quer ser. Não é real. E a comparação traz esse peso. Quem aqui, me diga, quem aqui nunca fez isso? Nunca passou aquele pensamentozinho de você abrir lá, talvez teu Instagram, teu Facebook, e ver uma foto e falar assim, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui com esse marido, eu tô aqui com esse filho, e olha lá a fulana. Quem nunca passou assim isso pela cabeça? Tô falando alguma mentira aqui? E muitas das vezes aquele cenário nem é real. Nem é real. E a gente está se comparando com uma mentira. E ensinando isso para as crianças também, né? Então, se eu sou desregulada, eu vou criar os meus filhos nesse ambiente desregulado. Então, quando chega aqui e fala assim, Manu, eu quero, me ajuda para o meu filho ter equilíbrio emocional. Então, primeiro ponto, entenda que não existe linha reta em equilíbrio emocional. O que é ter equilíbrio emocional? O que é ter uma pessoa emocionalmente equilibrada? É uma pessoa que tem isso aqui, ó, nas emoções. Ih, Manu, agora não entendi. Gente, não existe linha reta. Quem diz que tem, quem posta que tem, é mentira. Não existe. Olha para sua vida real. Olha aí agora para sua vida real e me diz se em 24 horas você vive feliz sempre. Não é real isso. Então, o equilíbrio emocional é eu ter a habilidade de passear em todas essas emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, porque, gente, não existe emoção boa ou ruim. Não existe. As emoções, elas vêm para nos colocar em movimento, elas têm um propósito. Lembrem, emoção, movimento. Então,
elas são agradáveis ou desagradáveis. Agradáveis ou desagradáveis, elas não são ruins ou boas. E a gente precisa aprender a ensinar isso aos nossos filhos. Porque a gente, como mãe, não quer que os nossos filhos fiquem tristes. A gente queria que eles fossem felizes para sempre. Só na nossa imaginação. Porque quando eles forem para o mundo real, eles vão ficar tristes, eles vão ser frustrados, eles vão ser confrontados. E aí, como ensinar as crianças a terem equilíbrio emocional? Elas entenderem que elas vão sentir tristeza, raiva, alegria, que elas vão passear por essas emoções. Assim como nós. Ué, Manu, então eu senti raiva, porque aí o que acontece? Eu falo assim, Shirley é uma desequilibrada. Olha, teve uma crise de raiva totalmente desequilibrada. Alguém já ouviu isso? Ou de uma outra, ou você se alterou por alguma coisa, aí alguém fala assim, frenética, louca, desequilibrada. Eu já ouvi isso várias vezes. Por querer falar o que eu sentia, é louca. Não sei se isso já foi verdade para vocês. Então, não existe linha reta. Você, para ter equilíbrio emocional, seus filhos, para ter equilíbrio emocional, precisa ter habilidade para lidar com todas as emoções. Com a alegria, assim como a tristeza. Com a raiva. Olha só. Também tem um tempinho atrás, uma cliente me procurou para ajudar, trouxe para a terapia e estava tendo muitos problemas em casa. Olha o cenário. Ela tem um filho do primeiro casamento e nesse segundo relacionamento ela tem uma filha. O menino é um adolescente e a menina acho que tá, não sei, acho que com 5, 6 anos. E aí uma fase de muita raiva. Ela tá com muita raiva desse irmão. Muita raiva. Só ciúme, né? E assim, ele já é já adolescente. Então, assim, são dois mundinhos diferentes. Só que o que acontece? Quando ela vai expressar essa raiva pra mãe, olha o que acontece. E ele realmente é um menino sensacional, um adolescente, assim, um menino incrível de uma educação. Só que quando ela vai expressar isso pra mãe, a mãe fala o que pra ela? Filha, teu irmão é maravilhoso. Teu irmão é inteligente, teu irmão é tão educado. Teu irmão te ama, teu irmão é isso, teu irmão é aquilo. Ela só fez isso tentando ajudar, mas olha o que está acontecendo. Tem um menino que realmente é incrível, é filho dela, é tudo isso mesmo. E tem uma outra menina que também é filha dela. Mas ela tá validando, enaltecendo o motivo da raiva dela. Ela tá com a raiva do irmão. E a mãe tá engrandecendo esse irmão. E aí ela trouxe isso. Calma aí, peraí. Você precisa validar. Ela tem direito de estar com raiva do irmão. Manu, mas eles são irmãos. Não pode. Ei, valida isso. Ela tem direito de sentir raiva. A questão é, acolhe ela nessa raiva. Agora, não é porque ela tem raiva que ela vai querer matar o irmão, que ela vai querer agredir o irmão. E é isso que a gente não aprende. E a gente também não ensina para os nossos filhos porque a gente não sabe. A gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe. Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar e conversar e ela está conseguindo. Né? Então, assim, acolhe. A criança está chorando, criança, adolescente, enfim, teu filho está chorando, tu quer corrigir naquela hora que ele está fazendo uma coisa errada. Cala a boca, não para, eu não sei o que, senta aqui agora. Ei, não vai ter disciplina, não vai ter correção, sabe por quê? Porque ele está emocionalmente desregulado. Você primeiro precisa acolher essa criança, esse adolescente.
E aqui, gente, eu tô falando dentro de limites, né? Eu não tô falando que, mas você não fez. Eu fui. Uma coisa que eu ouço muito comigo foi assim e eu não morri. Eu fui criada assim, eu não morri. Já ouviram essa frase? Não morreu, mas tá cheio de trauma. Morreu, mas não foi não teve uma vida emocionalmente sadia. Então, criança pequena, acolhe. Tá chorando, tá fazendo birra. Lembra que a pele é esse contato? Vem cá, dá um abraço aqui na mamãe, na titia, na vovó. Vem cá, me dá um abraço. Aí você sabe que essa criança tá com raiva. Você vai falar, eu sei. É muito ruim sentir isso, né? Baixa, regula, acolhe. Vamos lá. Tu teve um dia muito difícil no trabalho, teve uma crise, se desentendeu com um colega de trabalho, teve um dia difícil em casa, discutiu com o marido. Qualquer cenário. Visualiza esse cenário aí que você se desequilibrou, descompensou. Alguém aqui já descompensou algum dia? Ou só eu, gente? Aqui tá todo mundo equilibrado já? Tem gente que descompensa aqui também? Sim? Pensa aí nesse teu dia de descompensação. Tu descompensa, Claudinha? Não acredito. Pensa aí nesse dia de descompensação. Aí você vai chegar pra mim e vai vir contar. E aí eu vou falar pra você assim, Cláudia, por favor, né? Pô, você já passou dos 50, pelo amor de Deus. De novo fazendo isso, Cláudia? Não acredito. Pelo amor de Deus, tu tá com vergonha? Tem vergonha na tua cara, não? Já era pra tu ter feito isso de novo. Não, Cláudia, de novo tu vai me falar sobre isso? Não quero escutar não, Cláudia. Pelo amor de Deus, já tô de saco cheio. De novo tu tá fazendo isso no trabalho, com teu marido, com teus filhos? Cenário A, agora vamos pro cenário B. Aí a Cláudia chega descompensada. Aí eu acolho a Cláudia. Eu sei, amiga. Vem cá, dá um abraço. Chora, chora. Chora. Isso mesmo, eu sei. Abraça, acolhe. Às vezes não fala nada, porque a gente tem sempre ter palavra para falar. Às vezes a gente não precisa falar nada. Na maioria das vezes. Às vezes a gente só precisa ouvir. Às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço e dos seus ouvidos. Aí você acolhe. Aí eu vou lá e acolho a Cláudia. A Cláudia vai se regular, vai chorar, vai se regular. Dependendo do nível de relacionamento que eu tenho, se a Cláudia é minha amiga, numa outra situação, quando a Cláudia estiver regulada, eu vou falar assim, então, Claudinha, mas pensa com carinho nessa situação. Talvez você possa falar isso de uma outra maneira. Procura ver um outro jeito de fazer. Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Um passo de cada vez, você vai conseguir e você vai resolver. Gente, qual cenário é mais agradável? O primeiro ou o segundo? Para mim é o segundo, e para vocês? Se sentir acolhido não é melhor? Mas quando é com meu filho, com meu sobrinho, com meu neto, com a criança, eu falo assim, cala a boca agora. Não, você vai fazer agora. A criança tá desregulada emocionalmente e tu quer dar uma lição de moral ali naquela hora. Tu quer ensinar ela que quem manda é você. Ela não vai aprender. Ela tá com o sistema nervoso desregulado, ela vai ficar com raiva de você e dependendo da idade, ela não tem inteligência emocional, ela não tem estrutura emocional, sistema nervoso desregulado, imaturo, não vai saber reagir. Mas se eu fizer isso eu não vou mimar? Não, porque depois que tiver regulado, você vai corrigir. Você vai conversar, você vai apresentar. Mas isso é muito difícil. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que é fácil. Coisa horrível, você tá desregulada e a pessoa tá te afrontando, falando que você tá errado e que você tem que fazer diferente. Dá vontade de dar um tiro na cara dessa pessoa. Dá vontade de bater. Dá vontade de... Mas a criança também sente, ela só não sabe expressar. Ela também é ser humano, ela também tem um sistema nervoso que está aprendendo a não ser validada desde pequena.
Então, essa mesma criança vai passar pela adolescente já, aí já trazendo o peso da adolescência, os traumas da adolescência, aí essa criança que cresceu chega aqui na vida adulta. E graças a Deus pelas que vêm para Manu fazer terapia, para ter oportunidade de se regular, de resolver dores que foram marcadas durante toda a vida. De tanto cala-boca que ouviu, de tanta agressão física, de tanta agressão emocional, de tanta timidez, de tanto de não ser vista, de tanto não ser validada. Então, se eu faço isso com meu filho, eu não estou mimando. Mimo, esses exageros que tem mesmo aí agora também de uma sociedade, é o excesso. A gente está falando de equilíbrio. A gente está falando de equilíbrio. Então, não tentem corrigir os filhos de vocês, os netos, os sobrinhos, as crianças, os adolescentes, não tentem corrigir. Primeiro tentem acolher. Quando depois for para correção, precisa ter uma comunicação assertiva, precisa ter acordos. Ah, mas a criança não vai entender. Vai. Pode ter certeza. A gente acha bonitinho, as crianças sabem mexer tudo na internet, né? Sabem fazer, sabem acontecer, sabem tudo. Aí quando a gente fala de sentar e conversar e explicar, aí fala assim: ah, não, mas é muito pequenininho, não vai entender não. Para mim é uma matemática que não bate. Como assim que não vai entender? Que se bobear entende mais de tecnologia que eu e você junto? Aí quando chegar na hora da gente sentar, fazer acordos e explicar, não entende. Então, não é sobre mimimi, não é sobre mimar, não é sobre excesso. É sobre ajudar a se regular. Ferramentas para se regular. Você que tá aí, adulto, mulher, o Alex, tá na conta de Alex, eu não sei se é Alex mesmo, mas se for, eu não posso falar só as meninas, né? O Alex e vocês que estão aí. Como que você se regula quando você se desorganiza emocionalmente? O que você faz? Queria ouvir aí alguém. Quem tem coragem de compartilhar? O que você faz quando você se desorganiza emocionalmente? Então, Alex, seja bem-vinda. Você faz o que, Claudinha, quando você está desorganizada? Dá vontade de fazer tudo isso que você falou, matar, entendeu? Porcar. Mas quando vem uma pessoa que te ouve e te abraça, realmente dá vontade de chorar, porque aí você consegue parar e pensar, né? Então, aquele choro te alivia, aquele choro ali te faz muito bem, e depois realmente você consegue pensar assim, analisar assim, realmente, eu não estou certa, ou eu estou certa, né? Vou agir de uma outra forma, ou então vou esperar um pouquinho, depois eu vou falar novamente com a pessoa. É assim que eu acho. Certo. Entendeu? Mas você mata, bate no momento de raiva? Você faz isso? Menina, hoje as minhas filhas já estão grandes, mas eu já fiz muito isso. Tá. As minhas filhas foram criadas dessa forma. Cavoca! Aí, a verdade é essa. Hoje, se eu for fazer, eu vou fazer com a minha neta. Aí sabe o que eles vão falar? Tá fazendo isso agora porque tu é avó. Vó, porque quando era comigo... Assim. Mas assim, tirando a questão dos filhos, aconteceu uma situação, Claudinha, você se desregulou emocionalmente, coisas da vida. Como que você faz para se regular, para se acalmar? Olha, Manu, vou te falar uma coisa. Hoje em dia eu não me desregulo assim tão rapidamente. Ótimo. Sabe por causa de quê, filha? É assim, pelo fato de eu ser cristã, né? Então, eu já elevo meu pensamento no Senhor. E o máximo que eu vou ver, não posso. Até porque todo dia minha oração de manhã é que eu quero ter a mente de Cristo. Cristo não agiria dessa forma. Sim. Então, eu penso muito nisso. Então, hoje em dia, eu não faço Mas mais ele isso. também se irou, né? Ele entrou lá no tempo, virou mesa, quebrou pau, botou pra quebrar também,
né? Porque ele também foi humano. Alguém se desregula aqui? Eu quero trazer uma reflexão. Alguém que no dia a dia tem... Manu, eu me desregulo, eu grito, eu não mato porque eu não tenho uma arma, mas eu até bato se deixar. Tem alguém aqui ou tá todo mundo regulado aqui, gente? Ou estão com vergonha de falar? Não tem ninguém que se desregula aqui? A próxima Milena é descontrolada. Vem, Milena, fala um pouquinho, dá um exemplo aí. Quer matar? Da próxima, eu vou pedir para vocês trazerem os maridos, os filhos, porque aí eles vão dizer se vocês são. Milena falou que é descontrolada, né? Milena, o que você faz quando você está numa situação, tá descontrolada, e chega uma hora que você precisa descontrolar, que precisa se controlar, né? O que você faz para você conseguir se regular? Que atitude, o que é que você faz? Quero trazer essa reflexão, por quê? Porque a gente adulto, a gente precisa aprender, e eu compartilho esse conhecimento com vocês, né? Por isso que eu falo. Quem não me segue lá no Instagram. Eu tô sempre trazendo conhecimento lá para vocês. Eu conto de 1 até 10 e oro. E volto. Peraí que apagou, né? Deixa eu ler, não consegui ler a mensagem. Tudo foge do meu controle. Eu grito, tendo 3 filhos pequenos. Eu conto até 10 e oro, onde eu volto pro meu ex. 3 filhos pequenos. Precisa orar muito mesmo, né, Milena? Que Deus te dê graça. E além de orar, você precisa aprender. Você precisa aprender, porque se você se descontrola, os seus filhos vão ser descontrolados. Querida, não se engane achando que você é uma descontrolada e você vai ter filhos zen, tranquilo, não. Porque eles estão aprendendo através das suas atitudes, com as suas falas. O sistema nervoso deles está sendo marcado. E aqui não é julgamento nem cobrança para ninguém. Eu devo ter sido muito mais descontrolada do que você. Eu tô falando de conhecimento. Lembra que eu falei que equilíbrio emocional não é uma linha reta? Que a gente vai passear pelas emoções? Manu, o que eu faço quando eu tô com raiva? Sinta a sua raiva. Eu vou compartilhar, nem tinha planejado isso, mas eu vou compartilhar. Quem é cliente de terapia, já me acompanha, sabe. Tá com raiva? Vai pro quarto. Se tranca no seu quarto. Pega um travesseiro, uma almofada. Soca a cara dessa pessoa que tu tá com raiva. Assim, imagina que é a pessoa e manda ver, descarrega a tua raiva. Chora. Qual a última vez? Não, socar a cara dos filhos não, Milena, pelo amor de Deus. Soca o travesseiro, tadinhos. Qual a última vez que você chorou? Só que quando eu tô com raiva, eu não quero sentir raiva. Aí eu acho que eu tenho que estar feliz. Eu vou comer, vou beber, eu vou fumar, eu vou transar, eu vou sair pra noitada, eu vou trair, eu vou, sei lá, eu vou para todos os excessos, que aí cada um vai de acordo já com as suas falhas, né, desse sistema nervoso. Então a pessoa tenta se regular nesses excessos. Todo excesso esconde uma falta. Dá uma olhadinha pro teu redor. Tem descontrole em excesso? Tem bebida em excesso? Tem comida em excesso? Tem droga em excesso? Tem qualquer vício em excesso? Tem joguinho em excesso? Tem sexo em excesso? Tem tudo em excesso? Tem falta aí. Só que para eu descobrir essa falta, aí é que fica difícil, né? Porque é aí onde a gente tem que se olhar, é aí que a gente tem que ir pra terapia, chorar, conversar, aprender coisas, se regular, ouvir coisas que a gente às vezes não quer. Então, às vezes fica mais fácil empurrar para debaixo do tapete. Só que a gente está falando de adultos que têm possibilidades. E
E quem não é? Os adolescentes, as crianças e os filhos que às vezes ainda não têm essa maturidade nem essa autonomia de decidir. Para onde vai? Para onde vai a raiva dessas crianças? Muitas dessas raivas ficam aí dentro. E a pessoa chega na vida adulta carregada de raiva. Uma raiva que não foi validada. Uma tristeza que não foi validada. Para de chorar, menina. Frescura. Eu tive uma cliente que ela perdeu um cachorrinho e isso desencadeou assim, um problema muito emocional muito sério, porque ela ouvia isso. Tipo assim, não deram a menor atenção pro cachorrinho dela que morreu. Ela era uma criança. Jogaram o cachorro, sei lá, em qualquer lugar. Aquilo ali foi um trauma para ela tão grande que dali ela começou a mudar comportamento. E assim, gente, vamos combinar que hoje se fala mais de saúde mental, né? A gente tem mais acesso, a gente está aqui através da tecnologia. As gerações passadas não tinha muito sabedoria, não tinha muito acesso a isso. As coisas eram tratadas de uma outra maneira. Para de chorar, garota, é só um cachorro. Eu vivi uma experiência que eu ganhei um pato. E eu criava um pato lá no quintal. Um dia eu cheguei em casa, o pato estava assado em cima da mesa. E eu odiei o meu primo, porque meu primo que matou o pato. Mas minha mãe que mandou ele matar. Mas eu odiei, eu fui pra cima do meu primo. É sério. E eu odiei o meu primo muitos anos, porque ele matou meu pato. Ah, Manu, por favor, né? Que exagero. Ei, gente, eu senti isso. Eu era uma criança. Para onde foi essa tristeza? Era o meu pato. Eu brincava com ele no quintal. E um dia eu cheguei da escola, o pato estava assado. Não é frescura. Eu tenho uma cliente que eu atendi também, foi com pintinho. Ela criava os pintinhos e aí por conta da situação financeira, a mãe matava. Quando eles cresciam, matava porque eles precisavam para se alimentar. Ei, mas eram os pintinhos que ela brincava com eles. Aquilo ali, olha, quando a gente começou a reprocessar aquilo ali foi uma dor muito grande. Aí não é a sua dor, você vai olhar de fora e vai falar assim, ah, que palhaçada, uma mulher velha dessa... Pelo amor de Deus, será que ela não vai entender que, tipo, a mãe dela precisava comer aquilo que eles passavam? Sim, você hoje é adulta, sim, mas aquela criança não. Aquela criança não entendeu. E aí a gente vem trazendo um monte de histórias, um monte de dores, uma bagagem pesada que começa lá na infância. Por quê? Porque a gente olha para a criança, a gente acha que a criança, tudo é palhaçada. Se tá com medo, é palhaçada. Para com isso. Tá vendo que não tem monstro nenhum, que não tem nada, que não sei o quê. Pega brinquedo, quebra e joga fora. Cala tua boca, isso aqui já tá velho. Ei, gente, é sobre isso. Aí a gente acha que acabou e ficou ali. O nosso sistema nervoso, ele é um mundão que, assim, tem muita coisa que a gente ainda não entende. Mas toda a nossa história fica registrado. Eu já tratei pessoas que trouxeram para terapia, trazem todos os dias dores de um abuso, que é uma das maiores dores que uma criança traz para a vida adulta, como eu já tratei clientes que o irmão quebrou um carrinho e ele passou anos odiando e ele trouxe para a vida adulta isso. Qual é a diferença? Aí você vai falar assim, ah, claro que o abuso é abuso. Ei, mas era o carrinho dele. O irmão quebrou. Não foi validado. Essa filha da minha amiga que eu falei para vocês, exaltando o filho, e ela tá fazendo ficar com mais raiva. Então, ela não tinha conhecimento para fazer diferente. Agora eu tô ensinando e ela tá aprendendo a fazer diferente. Essa raiva que essa menina tá assistindo do irmão tem que ser validada. Olha para sua história e não precisa dizer não. Só pensa. Quanta coisa você viveu na sua vida que você não foi validada. Que tudo que você precisava era uma palavra de validação, era um abraço, era falar, vem cá, tô contigo. Eu sei que é ruim ficar triste.
Quando eu for regular, eu vou falar assim, eu sei, filha, é muito ruim ficar triste. Vem cá, dá um abraço aqui na mamãe, na titia, vem cá, dá um abraço. Vem cá, Claudinha, eu sei, muito ruim ficar isso, vem cá, dá um abraço aqui. Depois, a gente corrige. Depois a gente ensina. Depois a gente coloca os limites. Olha, filho, lembra que você estava fazendo aquilo? Não é legal você fazer isso. Que outra maneira você pode fazer diferente? Vamos junto conversar sobre isso? Vamos pensar, mas isso dá um trabalho. Gente, educar dá trabalho. Viver dá trabalho. A vida não é fácil, as escolhas não são fáceis. Só que se a gente aprendeu errado, a gente pode fazer diferente. Eu vivi errado, fiz errado. Algumas poucas coisas eu consegui ainda reverter já com os meus filhos adultos, que eu tenho 2 filhos homens já. O dano do que ficou. Então é agora a gente tentar fazer diferente. Por isso que a gente precisa buscar conhecimento. Por isso que a gente precisa entender sobre como a nossa mente funciona. A sua mente funciona igualzinha a do seu filho. Igualzinho. Só que para você é dor, para ele é palhaçada. Para você é trauma. Para a criança, a Manu tá com medo, Claudinha. Aconteceu alguma coisa na escola. Vivendo uma situação de insegurança. Não é validada. Um exemplo, né? Tem que ser ouvida para que ela cresça confiante. Porque se é com a gente, é isso que a gente quer. A gente quer ser acolhido. Mas quando a gente olha para adolescente, para os filhos, para as crianças em geral, a gente quer o quê? Que eles calem a boca, que eles cresçam, que eles sejam equilibrados emocionalmente. Quando eles nem sabem como é. Eles nem sabem o que é isso. Então vamos lá. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. O meu rascunho para variar que eu fiz aqui para falar, eu já me perdi nele. Mas eu espero de verdade que tenha sido proveitoso para vocês. Mais uma vez, quem não me segue, por favor, me siga lá no Instagram. Não sei como, se vocês estão lá no grupo de que eu coloquei lá para os avisos, mas por favor me ajudem, vou levantar aí uma campanha para ver se eu consigo no Facebook bater pelo menos os 100 seguidores da página, né? Que no meu pessoal eu tenho muito mais, mas na minha página, como eu no movimento, eu não tenho para eu poder fazer lives pelo Facebook, até que eu consiga os 1.000 seguidores pelo Instagram, que a gente consegue acompanhar. Porque às vezes grupo, a pessoa não entra, não vê link, né? E às vezes parece que no Instagram e no Facebook pode ser mais fácil, a pessoa vai entrar lá, clicar e já entrou. Mas por conta dessa limitação eu não consegui. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo. Eu queria muito também ouvir vocês, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, né? Não queria que fosse também só um monólogo, porque também quando é live a gente não tá vendo ninguém, só a tela. Aqui eu tô vendo o rostinho de vocês. Se vocês ficarem se quiserem alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês quiserem fazer, eu tô aqui à disposição. Queria ouvir também o feedback de vocês, valeu a pena, né? Vocês tirarem esse tempinho, valeu a pena esse aprendizado, ficou algum aprendizado? Queria ouvir vocês aí. Não somos muito na sala, então acho que dá pra gente trocar um pouquinho. Queria ouvir esse feedback de vocês, porque para mim isso é muito importante. Um de cada vez para não ter briga. Não deve ter sido bom não, porque ninguém fala nada. Ninguém deve ter entendido nada. Boa noite. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Obrigado. Vendido fruto. É verdade. Eu quero te agradecer por esse momento. Eu acho que é muito válido. Eu já tenho mais ou menos um ano que eu comecei a fazer terapia, e isso me ajudou justamente no que você está falando. Foi assim, tem sido, né, momentos de fechar muitas coisas que foram abertas no passado. Uhum. É sobre isso. Eu tive muitos problemas justamente disso, de validação. Eu
sou de uma família com 9 filhos e o meu pai era daquele tipo, o pai presente e ausente ao mesmo tempo. Ele estava me visitando, mas ao mesmo tempo ausente. E eu cresci com esses buracos na história e eu não sabia que grandes problemas que eu tinha hoje na fase adulta era justamente por isso. E eu venho através da terapia, cada vez que a gente faz, visitando um lugar desse, né? E aí, hoje, eu sou pai de um menino de 8 anos, Samuel, e é uma oportunidade que eu tenho também de fechar algumas coisas da minha vida e através dele. Exatamente. Eu tento ao máximo, através da minha dor, não gerar nele a mesma dor que eu tive. Porém, em alguns momentos, eu percebo que eu também sufoco, já para não causar isso, acabo ultrapassando o limite, entendeu? Então, eu queria que você mudasse justamente nisso, para eu saber mais ou menos. Tipo assim, é claro que a minha ausência, o que a ausência causou em mim, em alguns momentos o meu excesso também pode fazer mal para ele. Sim, entendi. Parabéns por fazer terapia. Os meninos na terapia são minoria, né? Hoje eu atendo 3 homens, o restante tudo mulher. Então, Alex, há uma coisa que você falou, que eu estava aqui nas minhas anotações e eu acabei não falando, a questão de... E tudo isso fica registrado e o padrão do nosso inconsciente de funcionar com padrão de repetição. Então, a gente acha que vai crescer e tudo que a gente quer é fazer diferente do que os nossos pais fizeram. Só que a gente vai fazer igualzinho. Ou um pouquinho pior, porque a gente aprendeu, o nosso cérebro aprendeu a funcionar desse jeito. Não tem mágica, gente, não tem mágica, é ciência. Então, Alex, é assim, primeira coisa que eu poderia te dizer, autoconhecimento. Você já está no caminho, né? De se curar, de se cuidar, de olhar para essas dores, para esses buracos. Eu aqui, talvez você já tenha ouvido isso na terapia, mas eu aqui também como profissional, eu quero te dizer que, apesar da presença, ausência do seu pai, ele fez tudo o que ele pôde, ele fez o melhor que ele pôde, com as ferramentas que ele tinha. Porque a gente traz esse peso assim, porque meu pai e minha mãe, sim, eles erraram. Assim como você, como pai, também vai errar com Samuel. Se ainda não errou, vai errar. E aí você precisa também se perdoar. Assim como perdoar o seu pai, se perdoar. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que é preciso e é possível. Porque nós vamos errar. Mas não é porque a gente vai errar que a gente não vai buscar melhorar. Que a gente não vai buscar conhecimento. A terapia é primordial, né? É esse lugar de entender quem é o Alex. Até onde o Alex vai? Porque vão ter momentos na vida, 8 anos ainda é uma criança, então, mas vai ter momentos que o Samuel vai precisar viver as experiências dele, Alex. Ainda é criança. E você não vai poder protegê-lo. Então, se você ensina o Samuel a ter maturidade, a ter inteligência, se o Samuel se sente acolhido, amado, sem ser sufocado, se ele sente a segurança que ele passou um desafio na escola, mas ele tem um lugar seguro para voltar, compartilhar, ouvir, ser ouvido, isso vai dar é isso que vai dando maturidade emocional para o Samuel, para os desafios, porque eles vão vir. Nós não conseguimos colocar o nosso filho numa bolinha e proteger para sempre. Só ali na barriga, que depois que sai, não dá mais. E quanto mais cresce, menos a gente consegue proteger. Então, eu acho que você está no caminho, mas a reflexão que eu faria é isso. Se perdoe. Se perdoe, porque você vai falhar. Você vai falhar. E não é porque você vai falhar que você não vai continuar buscando conhecimento, né? Gente, se eu falo isso, deveria ser obrigatório a gente fazer um curso para ser pai e mãe. Teve uma época, uns anos atrás, que eu até fiz um curso, depois ele não
não foi, eu não fiz novas versões. Acho que tinha que ser obrigado. A gente tinha que estudar, porque se você for amanhã fazer um concurso, você vai estudar. Tu estuda para prova, tu estuda para, sei lá, para um concurso, você estuda para autoescola, tu estuda para um monte de coisa, mas a gente não estuda para ser pai, para ser mãe. A gente não estuda para casar. Aí a gente vai cheio de expectativas, cheio de dores para esse lugar, carregando uma bagagem pesada, achando que casou e agora? Com uma outra pessoa com uma bagagem pesada, cheia de dor. Não dá bom. Aí a gente vai ser pai achando que é fácil igual no Instagram. A gente vai ser mãe achando que é fácil igual no Instagram. Quando a gente vai para a vida real, fala, meu Deus, mas é só comigo. Não. Então, assim, ter rede de apoio, buscar conhecimento com pessoas que... Em pais é muito comum isso, né? Ter outros amigos que tenham pais, que sejam pais, que tenham filhos, e essa troca com pessoas saudáveis. Então, é uma construção, sabe, Alex? Nunca tem, para essas questões emocionais, nunca tem fórmula mágica. Nunca tem só uma resposta, uma pílulazinha assim. Tudo é uma construção. Eu não sei se eu consegui te ajudar a esclarecer, né? Mas pelo que eu entendi da sua pergunta é isso. Eu começaria dizendo para você, se perdoa e continua. Continua nesse processo de autoconhecimento, porque você não vai conseguir amar o Samuel. Por mais que você ame, né? Mas um amor saudável. Você não vai conseguir passar valores, você não vai conseguir cuidar, você não vai conseguir dar limite se você não tiver isso. Se isso não for verdade para você. Porque senão você vai trazer para a vida do Samuel o outro lado, você vai trazer o peso, o excesso, que também não é bom. Todo desequilíbrio, menos ou mais, não é saudável. Tá bom, Alexia? Então, era justamente isso mesmo que você falou. E essa questão mesmo de liberar perdão e tal, eu fui entender isso na terapia, reconhecer que, tipo assim, cara, todo mundo dá o melhor de si, de fato. E só que o melhor que o outro dá, às vezes não é o melhor que a gente espera, mas é o melhor que ele foi. É o Entendeu? E melhor que aí, ele pôde fazer. E isso, Alex, só um parênteses aqui pro Alex e para todo mundo, que quando a gente entra nessa questão de perdão, teria que ser uma outra live, né? Que é uma coisa complicada. Não tô aqui minimizando dor de ninguém, nem dizendo que isso é fácil. Eu só tô dizendo que, assim, quando a gente fala de perdoar, eu não estou concordando com o que a outra pessoa fez, nem validando as atitudes da outra pessoa. E às vezes, que se romantiza, porque tem que perdoar. Você não tem que nada, até que você se sinta preparado para isso, até que você busque ferramentas para isso, até que você entenda que o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Porque a outra pessoa está vivendo a vida bem, obrigado. Às vezes a outra pessoa já até faleceu e você está carregando aquele peso na sua mochila, aquele peso desnecessário, trazendo peso para sua vida, quando a sua vida poderia ser mais leve porque você está com peso. Então, assim, Manu, isso é imperdoável. Não é sobre perdoar atitudes, atos, porque realmente tem coisas que é muito... A gente que lida com o ser humano, a gente ouve histórias. São difíceis, mas é sobre você, Alex. É sobre você entender, seu pai falhou? Ok. Ele fez o melhor que ele tinha, ele não tinha o conhecimento que você tem hoje para fazer diferente com Samuel. Mas o fato de você buscar o perdão para o seu pai e para você não é concordar com as coisas que o seu pai fez. É simplesmente sobre você não merecer e não precisar carregar esse peso que o seu pai colocou na sua mochilinha. Porque muito dos pesos que a gente carrega na nossa vida é pezinho que o papai, a mamãe, a tia da escola, os familiares, os ex-namorados, marido, enfim, vão colocando na nossa mochila. E a gente vai acumulando uma mochila pesada pela vida. Quem me conhece sabe que um dos meus lemas é falar vida leve. A gente precisa buscar essa vida leve. A gente carrega peso desnecessário. E da mesma forma que colocaram um pezinho na nossa mochila, a gente também faz isso com os filhos, com as pessoas que a gente convive. Porque aqui não tem nenhum alecrim dourado.
A gente acha que a gente é incrível, mas a gente também coloca peso na bagagem do outro. A gente também dá problema para as pessoas, a gente também fere, a gente também precisa ser perdoado, a gente também é o alvo. Então vai ser sempre sobre a gente, sobre entender que esse peso que o papai colocou aqui na minha mochila, toma que é seu. Eu não quero, eu decido que eu não vou mais carregar isso. Vou esquecer só se você sofrer de amnésia. Você vai resolver essa questão. E toma, pai, isso aí é seu. Menos uma pedrinha na mochila, em rumo da vida leve que a gente merece. Tá bom? Alguém quer falar aí, compartilhar alguma coisa? Não? Então tá. Gente, Ai, Lu, você é uma querida, né? Processo de cura, eu fico muito feliz de ver o seu processo de cura. E eu te vejo melhor, sim, a cada dia. E tem muita coisa ainda para melhorar. Né? A Lu já caminha comigo aí um tempinho, né? E ela é um orgulho. Eu falo que ela é um orgulho, né? A primeira vez que eu tive contato com a Lu... Posso falar, Lu? A Lu veio para a Jornada, que é um projeto que eu tenho, né? Que agora não tem um turma aberta. São 8 encontros que a gente faz. São 8 semanas que a gente faz encontros. E eu não conhecia, ela vem de indicação da minha prima. E a Lu veio com muitas dores, né? Num quadro ansioso, power, assim. E cara, a Lu se superou tanto. E teve um dia que ela falou: eu não tô mais tomando remédio para dormir. E o dia que ela saiu, eu tava num passeio. Ela fez, acho que uma trilha, um passeio, não sei. Ela foi para um lugar. E eu comecei a chorar onde eu tava. Então, o que aconteceu? Eu falo, cara, isso aqui é sobre não ter preço, sobre ter valor. Ela me mandou uma foto, tipo assim, eu consegui sair de casa, eu consegui vir pro passeio, com medo, com insegurança. E aquilo ali pra mim, eu fiz onde eu tava caindo no choro, comecei a chorar e falando com ela ali foi uma vitória, assim, pra mim, muito grande. Né? Então, ainda tem muitas coisas, todos nós temos, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? A gente precisa começar aí. Esse ambiente aqui é muito rico, né? É muito. A minha agenda fica fechada, porque eu tava com saudade dessa troca, né? Então, eu quero fazer isso mais vezes, e inclusive, né? Como eu falei, esse tema foi um tema que trouxeram para mim. E aí eu queria abrir aqui uma enquete, né? Depois eu vou colocar lá no grupo também. Queria que vocês me sugerissem, né? Algum tema que faça sentido, talvez, para o nosso próximo encontro. Quem topa aí? A gente marcar um outro dia para a gente conversar sobre um outro tema e vocês me dessem sugestão, porque eu posso falar de muitas coisas, mas eu gosto de falar sobre aquilo que vai fazer sentido, que vai agregar, que vai fazer diferença. Mesmo que eu trouxe essa questão voltada para as crianças, o desejo do meu coração era trazer essa reflexão para a gente. Porque nós fomos essa criança e ainda existe uma criança dentro de nós, de todos nós. E muitas dessas crianças que existem dentro de nós ainda estão feridas. Ainda estão feridas. E é por isso que a gente precisa se tratar, é por isso que a gente precisa buscar ajuda, é por isso que a gente precisa se cuidar. Então, se vocês topassem, eu queria ouvir vocês, assim, de sugestão, né? O que vocês iriam me sugerir de tema que a gente pudesse trazer para um próximo bate-papo? O que vocês acham? Você vai fazer enquete, Manu? Se vocês falassem aqui, a gente já ficava. Se não, é porque eu não sei, como eu falei, eu não sei se todo mundo aqui tá no grupo. Lá no grupo da neuroterapeuta, né? Que é aquele grupo só de aviso que eu coloquei pra... Tô até dando uma olhada aqui. Que é dos avisos, né? Então, ninguém consegue postar nada lá justamente por conta dessa dificuldade para não encher grupo, que eu sei que as pessoas não gostam. Eu copiei aqui o link, eu vou colocar aqui com mensagem, só que eu não sei se vocês conseguem ver. Caso alguém não esteja no grupo, vocês podem copiar, eu botei aí na mensagem.
Vocês podem copiar aí A Nalva falou que perdão é uma boa escolha, né? Que seria uma boa opção para uma live. Quem não tá no meu grupo ainda, gente, é um grupo fechado, tá? Fica tranquilo que ninguém fica postando nada lá, só eu coloco. Então, copia esse link aí, vai te direcionar para você entrar. Se não, quem indicou vocês, passou, vocês depois peguem o link e entra lá no grupo, que aí, então, se vocês preferirem, eu faço uma enquete lá no grupo, e aí eu boto lá 2 ou 3 temas, mas eu queria ouvir a sugestão de vocês. Por enquanto, só a Nalva falou sobre a questão, perdão, sobre nós... Ó, Milena colocou sobre encontrar como mulher além de mãe e esposa. É um ótimo tema, né, para falar para mulheres. Quanto que a mulher perde a identidade nesse lugar, né? De mãe, de esposa e em outros lugares também. O que vocês acham melhor? Vocês preferem que eu coloque a enquete lá no grupo e vocês votam lá pra gente ver? Eu também acho que perdão seria uma sugestão legal. Olha, aqui já tem 2 mensagens de perdão. Eu preciso muito perdoar uma pessoa, mas as mágoas do passado não deixam. Com convivência diária. Aí é ferida em cima do que já tá ferido, né? Ó, 2 pessoas aqui votaram em perdão. Vocês concordam da gente fazer isso? Eu vou colocar o link lá no grupo. Alex também acha perdão legal? Show. Aqui ganharia já perdão, mas tem pessoas que não votaram. Se você não tá lá no grupo, vá pro grupo. E eu confesso que eu não tive tempo, assim, não consegui organizar. Eu queria organizar um e-book bonitinho para entregar para vocês com algumas... e-book bem pequenininho, 2, 3 páginas, com algumas frases dessa questão para se usar com as pessoas, com as crianças, de validação. E eu prometo que eu vou tentar editar isso e vou colocar isso como um brinde para vocês. Uma leitura rápida que você vai ler no celular, no computador, rapidinho. E vocês lembrarem desse bate-papo, né? Para vocês saberem que às vezes a gente mas Manu, como que eu faço? Às vezes a gente não sabe, né? E por isso que a gente precisa aprender. Eu já entendi que eu preciso acolher, mas como que eu faço para ajudar a regular? E a gente precisa buscar esse conhecimento. E aí esse material eu pensei em preparar de presente para quem estava aqui, para ficar ali registrado, para quando vocês tiverem a necessidade, né, a oportunidade de usar, vocês lembrarem que frases vocês podem falar nesse momento de ajudar a acolher, a regular as outras pessoas. Eu vou preparar esse material aí com muito carinho, assim como eu preparei esse conteúdo pra gente compartilhar, e compartilho lá com vocês, tá bom? Eu queria pedir, quem não se incomodar, se pudesse abrir aí a câmera, só pra gente tirar um print, porque eu sou a que sempre esqueço disso, mas eu amo depois ver, pra gente tirar um print aqui dessa tela. Deixa eu copiar aqui também. E vou colocar aqui também o link lá do meu Instagram. Para quem não tem, me sigam lá, gente. E depois me ajudem a gente bater essas 100 pessoas lá na minha página do Facebook, pra gente fazer por lá também as próximas lives. Então vamos lá. Quem que sentir à vontade, quiser abrir. Todo mundo preparado, ajeita os cabelos, dá um sorriso. Pra gente tirar uma foto bem bonita. Peraí, vou ter que tirar 2. Deixa eu passar para outra tela, que não tá pegando todo mundo. Nossa, quanta gente. Gente, olha, beijo no coração de vocês. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Eu honro aí a participação, o tempo que vocês dispuseram de estar aqui. Eu espero de verdade que tenha sido um tempo precioso, né? E entrem lá no grupo, quem não está, eu vou colocar a enquete lá. Mando sim. Alex, você tá no meu grupo?
Eu não sei, mas se não tiver, eu coloquei o link aí. Se você não entrou agora, ai que bom, seja bem-vindo. Vou colocar as fotos lá e vou abrir a enquete. Lá pra gente já não deixar passar, né? Porque depois a gente esquece. Eu vou abrir a enquete e vocês votam lá no tema que vocês querem, tá bom? Beijo grande, gente. Muito obrigada, tá? Peraí, tirou outra foto, Nalva. O que aconteceu, mulher? Peraí, bonita. Dá um sorriso. Pronto, eu vou colocar lá no grupo. Gente, beijo. Beijo, beijo. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau.